Bom dia, vamos lá. A gente fez, no último shiur, a gente falou sobre o Kadish e Baruch She'amar, os últimos dois shiurim. Vamos pular agora para o próximo trecho da Tefilá, bem conhecido, que é o Ashrei. O Ashrei, a gente fala ele 3 vezes ao dia. Ashrei, Ashrei Veitecha. Ele é um trecho do Teilim. Vamos agora tentar analisar a importância dele. Então, primeira coisa, o Talmud diz para a gente que o trecho de Ashrei, que na verdade ele é o capítulo 145 dos Salmos, lá para o final, e ele não começa com a palavra Ashrei. Os Salmos começa lá no 3º versículo que a gente lê, que é Teilá le David. Depois pode olhar dentro. Os primeiros 2 são acréscimos de outros Salmos, mas... Sim, 144, muito bom. Boa. E eles servem como uma introdução para esse Ashrei. Qual que é a ideia desse Ashrei? Então, o Ashrei é um poema de louvores a Deus, e ele é composto de acordo com a ordem alfabética. Aleph, Beit, Gimel. E com a ordem alfabética, a gente vai louvando a Deus, começando cada frase com uma letra diferente. Pelo jeito, louvar a Deus dessa forma tem um impacto diferente. Porque o Talmud diz para a gente que o que tem de especial no Ashrei é o fato que ele segue a ordem alfabética. Então, você conseguir chegar em casa e fazer um poema para tua esposa, que ele rima, que ele tem uma ordem assim, tem um impacto diferenciado. Você é bom disso? Eu? É. Eu contei já 2 vezes no Shuri, mas piada nunca é demais. Para quem não estava, vai gostar. Acho que você está viajando. Aquele homem que, em piada em inglês, né? Mas ele chegou para a esposa e falou: ABC, ABC, vou te falar uma coisa do alfabeto. You are amazing. B, you are beautiful. C, o Eliel já está pronto. C, vai. Charming, muito bom. D, delightful. Oh. Ele foi indo, vindo. Aí cada letra a mulher foi ficando mais maravilhada. Aí ele chega no IJK. I was just kidding. Tava só brincando. Você para antes do I, tá? Quando chegar em casa, para antes do I. Ok. Qual? Qual? Ah, vamos lá. Vamos chegar no número. Boa. Então, pelo jeito, então a Guimará, ela questionando a importância do alfabeto, do capítulo 145, ela fala que ela segue a ordem do alfabeto. Pergunto a vocês, e que diferença faz? Se é um louvor sincero, se é do coração, que diferença faz a poesia? Tá bom, é bonito, é mais legal, mas é isso que dá todo o destaque para esse Teilim? Segundo motivo que o Talmud diz que esse trecho é importante, que ele tem aquele pedido importante, Poteach et yadecha, umasbia lechol chairaton, abra suas mãos e sustente todas as criaturas, todos os seres vivos, com sua vontade. Abre as mãos bastante para rapar tudo, certo? Então, o Talmud fala que a combinação dessas duas coisas, o Poteach et yadecha e a ordem alfabética, é o que coloca um destaque especial nesse capítulo, a ponto que aquele que lê o Teilim 145, que é esse Ashrei, 3 vezes ao dia, que se você fizer as 3 rezas do dia completa, já está lá, de manhã a gente faz 2 vezes e à tarde 1 vez, você está garantido Olam Haba, mundo vindouro. Você tem porta aberta para você lá, garantido. Hotel 5 estrelas, quarto presidencial. Onde dice isso? Onde dice isso? A Guimarães em Brachot. Logo no início. A promessa lá dos primos é outra. Então, é uma mulher de 72 anos. Para eles entenderam errado. Ok. Poderia falar as 3 vezes, uma em cada oração. No Shacharit são 2 e... O Arvit não conta por 2 motivos. Um, que Arvit, ele originalmente não é das rezas, porque as rezas foram decretadas paralelas aos sacrifícios, e os sacrifícios eram feitos de dia. Então, a gente precisa já quitar isso durante o dia. Segundo, agora mais pela Kabbalah, não se fala as Teilim à noite. Então, também não... Por quê? Porque a noite é um momento mais de severidade. Quando você quer pedir alguma coisa para alguém, pega um momento que ele está calmo, um momento que ele está nervoso.
Mas Palavra. depois de Hatzot pode. Depois de Hatzot pode. Não é nervoso, Deus não fica nervoso, né? Mas é forma de dizer, Deus está num momento mais de dinim, de mais julgamento. Então vamos tentar entender, primeiro de maneira geral, que ideia é essa, o que significa se fazer essa louvor a Deus 3 vezes ao dia, na ordem alfabética, o que tem de especial a ordem alfabética, e o que isso faz com que justamente, faz isso 3 vezes aqui, tá garantido que é o Lamabá. Beleza, então tá fácil. Quanto tempo demora para fazer isso? Então, eu já expliquei algumas vezes, primeiro, que não tem corta-caminhos com Deus. Não tem essa. Você faz isso e todo o resto já está garantido. Não. Aqui, o Talmud está te dizendo, se você fizer isso, você tem um quartinho especial lá, tem uma vaga especial para você. Não quer dizer que todo o resto você pode abrir mão. Ele está te dizendo que aqui tem uma entrada especial. Agora, tudo bem. O que tem esse salmo e o que tem essa tal da poesia que faz tanta diferença? Então, pesquisando, eu cheguei numa conclusão possível. Não vi isso claramente escrito, mas eu acho que a conclusão é a seguinte. O que significa a ordem alfabética? Tá, é poesia, é bonito, mas o que significa a ordem alfabética no hebraico? A ordem alfabética, se eu tenho um salmo que ele é composto de todas as letras, pula uma, depois a gente explica, mas ele é composto de todas as letras, eu tenho, na verdade, todas as possibilidades, e as letras em hebraico, a combinação delas é o que Hashem usa para criar o mundo. Então, ontem à noite alguém me perguntou, Rabino, ouvi dizer que a gente tem 2 nomes, um para o corpo, outro para a alma. Eu falei, não, pode ser que você tenha um nome fiscal e outro nome verdadeiro. A não ser que você tenha 2 nomes fiscais, 3, aí é outra história. Mas nós temos um único nome. O único nome nosso é o nosso nome em hebraico, e quem não tem, vale a pena logo adquirir comprar um. Está para a secretaria. Então, aí recebe o diploma na secretaria, porque é através do nosso nome em hebraico que Hashem ele dá vida para a gente. Então, se a gente diz que tem um poema que ele, na verdade, ele vai do A até o Z, do Aleph até o Tav, o que a gente está querendo dizer é, esse louvor, ele é capaz de permear, entrar em todas as áreas da nossa vida. É um louvor, não é específico. Não é um louvor que eu estou louvando a Deus por A, ou B, ou C. Ele é um louvor que ele engloba tudo. Eu consigo, dentro dele, falar a grandeza de Deus, de A até Z, e Deus, ele dá força para o mundo através das letras. Então, a ideia do Ashrei significa trazer o Ashrei, trazer aquele louvor a Deus. Ashrei significa bem-aventurado, felizardo, trazer aquela sensação de alegria. Que bom que eu sou judeu, que bom que eu posso servir a Deus, que bom que eu posso louvar a Deus, como a gente falou no Baruch Shamar, em todas as áreas da minha vida, do A até o Z, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E qual a conclusão do Talmud? A pessoa que faz isso, ele tem um mundo vindouro garantido. O que quer dizer um mundo vindouro? O mundo vindouro pode ser depois dos 120. Ok. Quando chegar lá a gente vê, não é da minha conta. Deus sabe. Eu não lembro, eu não conheço alguém que foi lá e voltou. Então, a gente acredita nos sábios, a gente sabe, mas não tem como eu ter uma noção exatamente do que é isso. Mas quando o Talmud diz que você tem o Olam Haba, no sentido mais profundo, que você nesse mundo já consegue viver uma vida como que é no Olam Haba. O Olam Haba está despreocupado de coisas materiais. Você está desprendido das necessidades materiais. Você está ligado, na verdade, ao quê? A Hashem, a luz de Hashem, a essência de tudo. Então, se você consegue começar o teu dia, ainda falar 3 vezes ao dia, a ideia de 3 vezes a casacar, você consegue realmente reafirmar isso 3 vezes no seu dia. Você não deixa passar tantas horas até que você não reforce isso na tua mente. Você está trazendo Deus em todas as áreas da tua vida, no A, no B, no C, no Aleph, Beit, Gimel. Então você vai ter um Olam Haba. A tua vida vai ser o tempo todo conectada com Hashem. Você vai ter uma vida de Osher, não com Ain, de riqueza física, mas aquela riqueza de alegria interna. Então essa é a ideia da gente conseguir o Olam Haba. Então não é apenas um truque. Faça 3 vezes e você garantiu. Também pode ser. Mas um sentido mais prático e mais real para nós é você conseguir entender que Hashem está em todas as áreas da nossa vida. E se você prestar atenção no Ashrei, todos os dias, pelo menos uma frase, uma letra, você vai cada dia trazer um pouco mais
a presença de Hashem no teu dia a dia. Se você conseguir viver assim, não tem dúvida que essa parte realmente é muito importante dentro da reza. Deu para entender? Qual que é a frase principal, próximo ponto do Ashrei? Então, a gente falou, o Talmud diz que ele é muito importante por duas coisas. A ordem alfabética, a gente explicou, e porque ele tem o Poteach et Yadecha Masbia Lechol Chairatzon. Então, qual é o significado desse Poteach et Yadecha? Então, de toda a reza, desde o começo até o fim, nós temos alguns trechos que é essencial a gente prestar atenção. Qual é o trecho mais essencial de toda a reza a gente prestar atenção? Uma frase. Se eu for falar para você, qual é a parte mais importante do dia, de toda a reza? A parte que você não pode deixar passar corrido. Modéani lefanecha. Quem dá outra? Shema Israel. Tá certo? Modéani lefanecha não está errado, mas não é, ele ainda não está antes da tefilá. Você sabe que cada parte que a gente vai chegar, a gente vai dizer que essa é a mais importante. Você sabe, né? A gente é bom vendedor. Chegou Shavuot, é o dia que a gente ganha a Torá. Pesach é o nascimento do povo judeu. Yom Kippur, a paraxá da semana nem se fala, certo? Por quê? Porque quando você fala dos seus filhos, você não tem como falar esse é melhor. Esse é você é o mais especial. Chega o próximo, você é o mais especial. Cada um, porque é infinito. Tá? Mas hoje estamos falando do Ashrei, tá? Mas, então temos o Shema Israel. Primeiro trecho, Shema Israel, você fecha os olhos a cada declaração. É importantíssimo que você preste atenção. Aonde mais? A primeira brachá da Amidah. Primeiro, pelo menos o comecinho, sabe, deram um desconto grande pra gente, ó. Tem um monte de reza, né? Pelo menos Magen Avraham, pelo menos a brachá de Avot, e tem mais um trecho, que esse trecho, se você não prestou atenção, você volta, prestar atenção, que não é difícil pra gente, que é um pedido bem conveniente para nós. Deus, faz favor, dá pra gente a parnassá, dá o que eu tô precisando, acabou. Não é nenhum louvor para Deus, mas você é grande, faz favor, ajuda a gente. É mais fácil da gente, né, prestar atenção. Esse trecho, Poteach et Yadecha, se precisar depois eu te mostro no Sidur. Eu, quando era pequeno, no meu Sidur, que tinha as traduções já em cima das palavras, essa frase eu grifei ela. Vale a pena colocar grifar embaixo, colocar como chama, aquele marca-texto, luminoso, e aí você lembra, vale a pena. Tá em negrito? Boa, tá bom. Quem sabe eu coloco no novo Sidur também. Não sei se negrito é a palavra. É difícil colocar em negrito no Sidur, porque se acaba dando mais ênfase, dizendo esse é mais importante que a outra. Então a gente tem que tomar certo cuidado. O critério que eu uso no Sidur de colocar em negrito seria uma parte que tem que fazer em voz alta, para as pessoas identificarem. Mas fazer desculpa, de repente algum asterisco, alguma coisa assim. Tá bom. Tem pessoas que quando chegam na Poteach et Yadecha, sim. Então tem gente, os sefaradim costumam abrir as mãos nesse momento, Poteach et Yadecha, né? Se você está abrindo suas mãos, significa, né? Eu também estou abrindo minhas mãos para receber essa brachá. E tem aqueles que beijam o tefilim nessa hora, porque você fala Yadecha, sua mão. Então, toda vez que você faz alguma pequena alusão ao tefilim, você mexe nele para lembrar que você está com o tefilim, não esquecer, está com o tefilim e manter a concentração. Da cabeça também, você mexe nos dois. Quanto mais você mexer no tefilim, não precisa virar ter toque, né? Mas quanto mais mexer no tefilim ao longo da reza, é bom que vai te manter conectado. E aquele que escreve todos os caídos. Vamos falar. Então, logo depois, vou falar essa frase logo em seguida, que é um pouquinho antes, que está ligado com a letra que a gente pulou. Logo vou tentar explicar isso. E a outra, então, a questão é o que tem de tão especial nisso? Tá bom, é um pedido para Deus. Então, uma das coisas é que é um pedido importante. Você não quer passar. Mas, no sentido mais profundo, essa frase tem algo muito essencial para a gente. Eu comentei no Shabbat, acho que é uma questão muito, muito interessante, que os judeus, quando estavam no deserto, eles começam a pedir por carne. Até que Deus dá para eles a codornizes, as codornas. E aí, naquele momento, Moshe Rabbeinu ele quebra. Eu não aguento mais esse povo. Vira para Deus, como você vai conseguir dar carne para esse povo? E a pergunta é, Moshe Rabbeinu já aguentou tantas? Por que agora, no pedido de carne, ele desistiu? E Deus dá para ele mais 70 anciões, mais 70 profetas. Tá bom. Semana passada eles fizeram o bezerro de ouro. Essa semana passada, modo de dizer. Essa semana falando dos espiões, fala mal de Israel. O que tem a carne?
Então, uma das coisas, acho que é importante a gente lembrar isso, é muito bonito, de que o maná, a comida que existia no deserto, ele não tinha uma aparência física, ele tinha qualquer sabor. Então, pensa no steak que você quer comer, mas não tinha uma aparência física. O que acontece? Depois de um tempo, justamente pelo fato deles poderem imaginar qualquer alimento, e eles tinham, aquela pessoa que tem tudo o que ele quer na vida, o que acontece com ele depois de um tempo? Enjoa. A vida perde a graça. E o que ele perde de tão precioso que nós temos? O desejo. A vontade. Nada tem mais graça. Então chega teu filho em casa e pergunta, o que você quer? Você tá meio chateado? Você está com fome? Não. Quer bolo? Não. Quer chocolate? Não. Quer brincar? Não. Quer viajar? Não. O que você quer? Enche a paciência. O que quer dizer? Ele está insatisfeito consigo mesmo. E o que ele quer? Quando a pessoa está na pior, Deus nos livre, o pior é que ele nem prazer sente mais. Nem vontade ele sente mais. E aí, inclusive, eu adoro essa passagem, Rabino Manis Friedman, que sempre tem umas frases muito curtas e muito picantes. Ele estava numa faculdade conversando com rapazes, e eles iam olhando para o rabino de barba branca, o cara que está, o cara xiita, não sabe, conhece o mundo, não conhece prazeres, e ele vira, vocês não sabem o que é prazer. Rabino, você aí que tem tantas restrições, a gente não sabe o que é prazer? Ele falou, sim, vocês não conhecem o prazer de pecar. Se para vocês nada é proibido, a vida não tem graça. Você já fez de tudo e acabou. Aquele que tem restrições, pelo menos de vez em quando, espero que não, mas a vontade de pecar desde Adão Arishon, aquela que não pode, opa, essa aí, ou seja, aquele desejo. O que os Yodim estavam tristes lá? Que eles perderam a vontade. Eu gostaria de querer um churrasco. Nem isso eu tenho vontade mais. Que eles, ao invés de aproveitar isso para falar, bom, já que eu estou mais elevado, estou comendo maná, que ele me permite agora ter um prazer mais elevado, não do físico, mas sim do espiritual, de estudar a Torá, de se conectar com Deus, eu poderia usar esse desejo para poder servir a Deus. E cada vez eu vou querer me elevar. Eles falaram, não. Eu quero voltar a ter o desejo lá da carne, que eu já perdi o sabor. Aproveita, você já está quase um tzadik, estuda a Torá. Não. Eu gostaria de querer. Então, qual era o problema deles? Eles não tinham vontade, eles queriam ter a vontade. Aquela pessoa, aquela criança que chega em casa, eu quero isso, eu quero aquilo, ele não quer nada, ele quer encher, que ele está insatisfeito. Diz Moshe Rabbeinu, eu não tenho como dar carne para essa turma. Deus, como que você vai dar carne? Porque a carne vai resolver? A hora que você der a carne, eles vão querer o quê? O peixe. A hora que você dá o peixe, vai querer a carne. A hora que não vai resolver, porque a insatisfação é interna. Então Moshe Rabbeinu fala, Deus, como que você vai dar carne para eles? O que Deus faz? Ele dá a carne para eles, e ao mesmo tempo castiga, que enquanto eles comiam a carne, eles foram caindo. Espera aí, você vai dar carne e deixa eles caírem? Deus apenas mostrou o resultado. Quando você está querendo querer mais, aquele que ama dinheiro nunca vai se satisfazer com dinheiro. Aquele que ama o físico nunca vai satisfazer ele. Então Deus deu para eles o resultado. Falou, você quer a carne? Eu tô aqui a carne. Mas você vai comer tanta carne que vai sair pelo teu nariz. Você não vai aguentar mais. E é isso, então, que a mensagem que essa paraxá deu para a gente, de que você precisa usar o teu desejo que você tem para poder servir a Hashem. E se Baruch Hashem você está sem desejo, aproveita esse momento e usa para você poder servir a Hashem. Então, o que acontece? A falta de desejo é, na verdade, um momento muito difícil para o ser humano. Quando Deus nos livre, alguém está em depressão, se quer vontade de comer, ele tem. A pessoa perde o apetite. A pessoa perde a vontade de tudo. Às vezes acontece que a pessoa ela gostaria de rezar para Deus. Eu gostaria de ter uma vontade de rezar para Deus. Se quer isso, eu tenho. É difícil. Se você pelo menos quer ter kavaná, eu gostaria de poder querer. Eu não tenho nem isso. O que a gente fala nessa frase? Poteach et yadech, abra as suas mãos, umasbia, e sustente, lechol chai, para todo ser vivo, ratson. Na explicação simples significa sustente todos os seres vivos conforme a sua S maiúscula vontade. A segunda explicação é S minúscula. Conforme a sua, nossa vontade. Ou seja, não conforme. Sustente cada um de nós com vontade. Que a gente tenha, como se fala em espanhol, ganas. Acho que ganas é melhor que vontade. Aquela coragem, aquele vigor. Deus, se quer vontade, eu tenho. A pessoa que pelo menos tem vontades, seja ela boas ou ruins, pelo menos ele tem uma vontade. Ele possa canalizar isso.
a gente pede para Deus me dê vontade para que eu possa querer as coisas adequadas. Sustente, ou seja, Hashem, você é tão bom, até para eu pedir eu preciso a sua ajuda para você me ensinar a pedir, como a gente falando do Baruch Shamar. Me ajude a querer. Aí já é o primeiro passo. Você querer já é o primeiro passo. Pede para Deus para ele ajudar você a desejar. E desejar o quê? Se você está pedindo para Deus, já está pedindo para ele que você possa desejar as coisas corretas. Então aqui também é uma mensagem muito importante, por isso, o Psukei de Zimra, que é toda a sessão, primeira sessão da Tefilá que a gente falou, que começa no Baruch Shamar, termina depois do Ishtabach, o Baruchu, esse trecho é tão importante, porque a gente tem um pedido especial de Parnassá, 2, a gente fala na ordem alfabética louvor, que vai englobar todas as áreas da nossa vida, e 3, porque para eu pedir, para eu louvar, eu preciso ter vontade. E sem vontade não tenho nem como começar. E nesse trecho eu peço para Deus, me dê a vontade. Deixa pelo menos eu desejar, querer. Me ajude, por favor. Até isso eu peço para você, Deus. Me dê a vontade. Depois que eu tiver a vontade, aí eu vou conseguir rezar, pedir, agradecer e começar o nosso dia a dia. O quarto filho do Mano está no Seder, aliás. Desinteressado completo. Não sabe perguntar. Não sabe perguntar, não quer perguntar e tem raiva de quem pergunta. Só para concluir, o Talmud, ele aponta e presta atenção. Olha aí, peraí, tem o Aleph, Vei, Tarará, vai seguindo a ordem alfabética, falta a letra. Primeiro, o Aleph não tem, mas o Aleph ele é compensado com aqueles trechos de acréscimo. Mas falta a letra Nun. Nun. Pergunta o Talmud por que falta a letra Nun. Porque tem um versículo que começa com a letra Nun, que a ideia dele é muito negativa. Então está escrito, Nafal velo yachol kum. Caiu e não consegue se levantar. Então, já que a letra Nun é a inicial da palavra Nafal, Nofel, cai, não consegue se levantar, então tirou. Pergunto a vocês, se eu quiser brincar dessa forma, todas as letras eu posso colocar palavras boas, palavras ruins. É fácil. Psukim, alusões aos versículos bons, versículos ruins. Justo essa você escolheu que... Estranho, certo? E ainda... mesmo que ela ficou de fora, conclui o Talmud dizendo que no versículo seguinte, que Hashem apoia a todos os caídos, noflim em hebraico, seria como se fosse, faltou o caído no verso anterior, mas no próximo eu já estou dando uma força. Hashem ajuda os caídos. Então eu coloco ele dentro lá da letra seguinte, para dar um apoio. E a pergunta que se faz é, peraí, por que justo essa? Se quiser a letra do alfabeto, eu posso encontrar letras boas, muitas coisas boas do Nun. Então, tem algumas explicações. Não consegui chegar ainda na explicação que, para mim, satisfez o suficiente. Mas a resposta de alguns comentaristas lá se trata sobre a destruição do templo, Esse passuk, digamos, ele é um ponto final, porque ele diz, cai e não consegue se levantar. Então, digamos, seria uma coisa mais trágica. E aí tem uma outra explicação que eu não consegui entender completamente, mas quando a gente está louvando a Deus, então você vai falar, o seu reinado é o reinado de todos os mundos, e o seu reinado ele está em geração em geração. E aí o que acontece? Aí em seguida você iria dizer um versículo que ele poderia fazer uma alusão à queda. O que significa isso? A queda seria uma queda divina. E o que Hashem quer é que a gente se levante por força própria. Eu não consegui concluir toda a ideia, mas esse versículo faria uma alusão a que Deus é que cai. Deus que fez eu cair, Deus que me levante. Então, pular esse passuk seria uma alusão àquilo que Davi Amelach ele fala depois. Somer Hashem lechol noflim. Hashem dá uma ajuda para aqueles que caem. Somer, ele apoia. Mas apoiar não quer dizer te levantar. Apoiar quer dizer, vem aqui que eu te levanto. Conhece? A criança se machucou, vem aqui que eu te levanto. Né? Eu te dou uma forcinha, mas vai sozinho. Então, novamente, eu não consigo concluir, fechar a ideia, mas o ponto é que o Nun, ele é omitido, faz uma alusão a uma situação irreversível, aparentemente, e que falta a nossa participação. Então, no versículo seguinte, ele compensa dizendo que a gente precisa fazer a nossa parte,
para Hashem poder se levantar. Você quer que Hashem te salve? Então ele te mandou o salva-vidas, mandou a corda, mandou o helicóptero, foi a história famosa. Se agarre na corda para eu poder te ajudar. Hashem está dizendo. Então essa é a ideia da letra que a gente pula. Um ponto último, para concluir o Ashrei. Lá no início da Ashrei Yoshvei Beitecha, os primeiros versículos, eles são um acréscimo. E o motivo que foi escolhido esse versículo, está escrito o seguinte: antes da gente rezar, nós devemos parar e meditar. Os sábios, já talvez prevendo que a gente não ia ficar sentado lá meditando de perna como um índiozinho, olhos fechados, então eles já colocaram todo o primeiro trecho de louvores a Deus, que essa é a nossa meditação para se preparar para o Shema, para chegar na Amidah, que é a parte central da reza. Então, Ashrei Yoshvei Beitecha significa sortudos, bem-aventurados, aqueles que estão sentados em sua casa. Sentados em sua casa faz alusão àquela ideia que a pessoa senta para meditar antes dele rezar. Então, como todo esse trecho é o trecho que simboliza, ele vem personificar todo esse trecho inicial da reza, que a ideia é fazer com que você sente, medite, se prepare para a reza. Então, foi escolhido justamente esse passuca, Ashrei Yoshvei Beitecha, sortudos, bem-aventurados, aqueles que estão sentados em sua casa. O que é sua casa? Sinagoga. Então, eu vim rezar. Eu vim sentar. O que quer dizer sentar na casa de Deus? Significa eu parar para meditar. Então, por isso, eles colocaram esse trecho que ele faz, na verdade, está personificando, resumindo toda a ideia do Ashrei, toda a ideia de todo esse bloco inicial da reza, que é a ideia da gente parar, meditar. E aí eu posso pegar cada dia uma outra frase desse Psuquei de Zimra e prestar atenção e ver a grandeza de Deus para quando chegar na Amidah, eu estar agora mais concentrado. Shoin. Bom dia. Pergunta? Por que se cobre os olhos para dizer para se concentrar? Vou te falar uma coisa bonita que eu ouvi recentemente. Lá no mundo de por que diz isso? Já te falo, peraí. Só para aqui a gravação.